Eu vou começar aqui, o Cidade Alerta, mostrando um pouco daquele caso que chocou os moradores de Ribeirão Preto. Aquela história da manicure Fabrícia Carneiro Santos, que tinha 24 anos de idade, e ela foi assassinada pelo ex-marido, o Rodrigo dos Santos, de 33 anos. Esse ex, conforme nós dissemos ontem, ele invadiu a casa dela e atirou. Eu tenho imagem dos dois aí. E o filho, de apenas 3 anos, estava no colo da mãe e foi baleado. Nós mostramos aqui no Cidade Alerta toda essa cobertura, falando com o delegado, a Ludmila conversando com os familiares. Só que tem o seguinte, a gente conseguiu avançar muito nessa história, mas muito mesmo. E eu vou trazer para vocês agora, e eu quero que você pare um minutinho e olhe para a tela aqui, que eu acho que é uma das histórias mais comoventes em todos esses anos que eu estou aqui na frente da nossa Record TV. Juro por Deus. Me dá a cartinha escrita pela filha do casal de apenas 8 anos de idade. Me dá a cartinha aqui no vídeo e eu quero dividir com vocês. Presta atenção. Ela começa escrevendo o seguinte: Te amo, Fada. A senhora Fada, você pode realizar o meu desejo, né? 8 anos de idade, deve ter uns errinhos de português, mas você desconsidera, porque eu acho que o que vale aqui é todo um conteúdo que essa criança começa a colocar para fora. Você pode, por favor, né? Aqui ela coloca aqui, fazer que meu pai e minha mãe pare, né? De brigar, enfim, aí ela coloca o nome de uma pessoa e ela coloca aqui, por favor, Fada, você pode realizar isso para mim, né? Eu imploro. Aí ela coloca mais alguma coisa, aí ela coloca o nominho dela, tal, e aí você vê essa carinha aqui, ó, logo embaixo. Dá uma olhada nisso. 8 anos de idade. O que isso representa para você que está em casa? Essa menina de 8 anos ouviu várias coisas em que, mesmo sendo criança, mesmo sendo inocente, a criança já temia pelo pior. E como é que ela pede ajuda? O que ela faz? Cada um vai reagir de uma maneira. Ela simplesmente pegou uma folhinha do caderno. Gente, é de arrepiar essa história. Juro por Deus, é de arrepiar. E ela imagina a fada, um ser imaginário, alguém ou algo, né, que ela consiga colocar para fora e assim, nitidamente nessa carta, implorando pela salvação da mãe, implorando para que as coisas não sejam o pior. Só que parece que ela estava temendo, parece que ela estava prevendo isso. Porque logo no final ela faz uma carinha, a carinha com aquela boquinha mais para baixo, triste, né? E uma lágrima caindo de um dos olhos. E aqui que ela colocou? Ela colocou o nome da rua, né? Ela colocou o nome da rua exatamente onde aconteceu todo esse crime. Por quê? Porque a esperança dessa criança era de que essa tal fada, entre aspas, pudesse chegar no endereço que ela coloca na carta e salve a mãe, salve a família, salve o irmãozinho. Diz para mim, não é de cortar o coração isso, gente? Me dá a repórter Ludmila Osório, que assim, eu estou falando com vocês aqui, mas isso entra para mim, Lud, como acho que o caso mais traumático, e eu acho que você como mulher, a nossa Gentil, todo mundo que está acompanhando deve estar assim, com o coração partido, porque o desespero dessa criança em relatar isso e pedir de ajuda e na inocência dela não conseguir fazer mais para ajudar e já prevendo o terrível, isso corta o coração de qualquer pessoa, Lud. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, uma história muito triste, com um relato, né, dessa menina de apenas 8 anos. E olha só, segundo a tia que conversou comigo hoje à tarde, a Luana, irmã da Fabrícia,
Os problemas começaram depois do nascimento dessa menina de 8 anos, depois da primeira filha do casal. Segundo a Luana, os dois viviam bem, o casal vivia bem, e depois do nascimento dessa menina, eles começaram a brigar por ciúmes, tudo era motivo para briga, discussão, e a menina acompanhou tudo até os 8 anos de idade. E o pior, né, o Pagliani, ela acabou vendo quando o pai chegou em casa para brigar com a mãe e depois acabou acontecendo essa fatalidade, porque essa menina estava em casa com a mãe e estava também com o irmão de 3 anos. O que ela fez? Quando o pai chegou, a gente falava ontem, a gente acompanhou toda essa história aqui no Cidade Alerta desde o início, desde quando a polícia foi chamada por volta das 5 horas da tarde, comunicando 3 pessoas baleadas ali na Vila Tibério, na Rua Eduardo Prado. Então essa menina, ela estava na casa. Naquele momento a polícia chegou a dizer que ele esperou para que as clientes saíssem do salão para que ele entrasse, mas não. Hoje a Luana confirmou que ela recebeu a informação que ele chegou ainda com um cliente no salão. Ele ficou ali um certo tempo com os filhos, com a menina de 8 anos e com o menino de 3, já que tinha uma cliente ali da Fabrícia, ele aproveitou essa oportunidade, já que o portão estava aberto, então ele ficou ali como se estivesse tratando os filhos bem, como se estivesse com os filhos, e a menina percebeu que alguma coisa ia acontecer, ela percebeu algo de errado. O que aconteceu, Pagliani? Quando essa cliente saiu, a menina foi com ela, e é uma vizinha, e ela foi para a casa dela, parecia que ela estava sentindo que algo de ruim estava para acontecer. Então ela saiu da casa e foi para a casa da vizinha. E aí ficaram na casa a mãe, a Fabrícia, de 24 anos, o irmão mais novo dela, de apenas 3 anos, e o pai, de 33 anos, o Rodrigo Santos. E aí o Pagliani, foi que aconteceu o crime, ele acabou sacando uma arma, um revólver, e atirando pelo menos 3 vezes na mulher. Os tiros atingiram o menino que estava no colo e também acabou depois atirando contra a própria cabeça. E hoje, Pagliani, você está lendo aí e se emocionando, né? Quem está em casa também está se emocionando com toda essa história dessa menina de 8 anos. Ela escrevia várias cartas. Essa é apenas uma da que ela escreveu ali na casa dela. A irmã mostrou para mim, a irmã da Fabrícia, a tia, a Luana, mostrou algumas cartas e que ela pede para o pai. Ela pede para o pai: por favor, eu quero que você pare de brigar com a minha mãe. Eu estou vendo a minha mãe sofrendo muito. E com apenas 8 anos, essa menina já passava por tudo isso. E ela acreditava, como você falou, ela tinha esperança nessa fada. Ela acreditava que essa fada poderia resolver os problemas da família e poderia evitar que o pai continuasse agredindo a mãe. Por isso ela colocou ali o nome da rua, Rua Eduardo Prado, para que a fada conseguisse saber onde tudo isso estava acontecendo, para que ela pudesse chegar e evitar que o pior acontecesse, mas não foi isso que aconteceu. Apesar de todas as cartas escritas por essa menina de 8 anos, o homem acabou atirando contra a ex-mulher, que morreu dentro da casa. O menino está internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, assim como o Rodrigo Santos, de 33 anos. E eu falava que a gente se emociona só de ler a carta, só de ver as palavras que essa menina escreveu ali. O Pagliani, mais emocionante ainda foi a menina hoje no velório e no sepultamento da mãe da Fabrícia, que tinha 24 anos. Por quê? Essa menina estava muito emocionada, ela teve que ser amparada pelos familiares, ela saiu em um determinado momento ali de dentro da sala do velório e teve que ficar um tempo do lado de fora, porque a menina parecia não acreditar que a mãe estava ali dentro do caixão e daqui a pouco ela não ia ver mais a mãe. Então era isso que passava pela cabeça dela. E ontem a gente acompanhou toda a situação lá na casa. E eu fiquei até o final da ocorrência, a nossa equipe, eu e o cinegrafista Leona Fernandes, nós ficamos ali na casa até o final da ocorrência, até quando a casa foi fechada. E como a menina, a filha, estava na residência da vizinha, a gente acompanhou a saída dela da casa e ela não sabia o que tinha acontecido com a mãe. E daqui a pouco a gente vai acompanhar a reportagem completa sobre esse caso, mas a gente já vai adiantar o relato da irmã da Fabrícia. Ela disse o seguinte, o Pagliani, que quando chegou para buscar a menina perguntou: como é que está minha mãe?
porque algumas amiguinhas da escola já tinham visto o que tinha acontecido, porque a notícia se espalhou, a notícia circulou ontem durante a tarde. Então, durante a noite, quando a tia foi buscar a menina na casa dessa vizinha, ela perguntou o que aconteceu com a minha mãe, porque as pessoas estão perguntando. E ela colocou ela dentro do carro, levou para a casa da avó materna, que é a mãe da Luana, a mãe da Fabrícia, que estava muito emocionada ali na porta da casa, em estado de choque. E aí, lá chegando, ela levou a menina para o quarto e contou, olha, a sua mãe teve uma briga com seu pai e a sua mãe acabou sendo morta. Nesse momento que a tia contou, essa menina desabou, ela começou a chorar muito. Depois disso ela dormiu e ela só acordou hoje quando foi para o velório. E quando a gente acompanhou a situação dela ali no velório, o corpo da Fabrícia foi velado e sepultado ali no cemitério Bom Pastor, e a menina acompanhou todo o cortejo ao lado da avó, ao lado da tia, mas em determinado momento ela teve que ser retirada da sala do velório. E pior ainda, o Pagliani, é a situação, e daqui a pouco a gente vai ver isso na reportagem, é a situação do menino mais novo, que está internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ele levou um tiro no braço e na perna, porque segundo a conclusão dos peritos, ali uma conclusão inicial de que ele estava no colo da mãe quando foi atingido pelos tiros. E esse homem também está internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. E a Luana, ontem eu conversei com ela lá na casa, a gente mostrou ao vivo, conversou com a Luana, a entrevista foi mostrada no Cidade Alerta ontem, ao vivo, e ela falou alguns pontos, né, desse relacionamento, alguns desencontros que tinham desse relacionamento, algumas brigas, ciúmes, e hoje ela relatou todos os detalhes que aconteciam e a gente vai ver isso nessa reportagem daqui a pouco. E ela fala, o Pagliani, que ele era um homem muito ciumento e vinha ameaçando. A Luana encaminhou para a gente, e a gente também vai mostrar isso daqui a pouco, áudios que a Fabrícia, ela recebia a ameaça desse homem, ele ameaçava a Fabrícia, por várias vezes ela foi ameaçada, e ela procurava a irmã, procurava a mãe, e não sabia o que fazer. Em um determinado momento ela fala, eu vou fechar a porta, eu vou trancar a porta e ele não vai entrar. Mal sabia ela que 2 dias depois dela mandar esse áudio para a irmã, falando que ela ia trancar a porta, que ele entraria no momento de descuido ali, do momento que uma cliente saiu, ele aproveitou tudo isso, por várias vezes ele estava ameaçando ela. E o Pagliani, a Fabrícia, a gente vai ver isso também, ela estava num momento muito feliz. Ela tinha um salão, depois que a polícia deixou o local ontem, eu entrei na casa, fui uma das primeiras pessoas a entrarem ali na casa, acompanhada da família, e a gente viu ali o salão dela, ela montou do jeitinho que ela queria. A mãe falou assim, num dia antes, que foi na segunda-feira, que ela não trabalhava de segunda-feira, era o dia de folga dela. Na segunda-feira ela veio até o centro da cidade, aqui em Ribeirão Preto, comprou alguns materiais que ela usava ali no salão de beleza dela, estava feliz. E olha só, ela tinha tirado a primeira habilitação dela, ela tinha tirado a habilitação, ela estava muito feliz. E isso estava incomodando bastante o ex-marido. Ela decidiu colocar fim no casamento por conta desses ciúmes, por conta das ameaças. A irmã foi categórica em afirmar que o fim do relacionamento foi por conta dessas ameaças e dessas brigas que eles tinham. Ou seja, o Rodrigo vivia ameaçando a Fabrícia na frente dos filhos, e mais do que isso, o Pagliani, ele ameaçava não só a Fabrícia, como também os filhos. Ele deixava claro que iria matar as crianças também. E ali por até uma atitude da menina, ela acabou saindo da casa, ela percebeu que algo errado podia acontecer, ela saiu da casa, e muita gente se perguntou o seguinte, será que essa criança foi atingida porque estava no colo da mãe? Será que ele não teria atirado na criança? Mas ele sabia que a criança estava no colo, ele atirou em direção ao próprio filho. Ele atingiu a perna e o braço do menino de 3 anos, uma criança, um menino de apenas 3 anos. Então ele fez consciente, sabendo o que ele estava fazendo, ele atirou em direção ao filho. E daqui a pouco a gente vai ver a declaração da irmã, todos os detalhes desse fato, viu, Pagliani? Pois é, eu estou pensando assim, sabe, Lud? Eu estou pensando com a cabeça de criança de 8 anos que escreveu aquela carta. Porque assim, ela despeja toda uma esperança na fada. E a fada entende, pode ser a figura... Pode, mas isso pode ser uma coisa assim, que seja um policial,
que seja uma autoridade, que seja alguém que apareça na vida dessa pessoa e resolva o problema. Não necessariamente essa figura que a gente, né, imagina assim, ela está pedindo por socorro, é nítido e claro isso. Então, assim, se uma criança de 8 anos consegue ter a noção desse perigo todo, por que é que essa mulher não teve coragem de fazer um boletim de ocorrência, gente? E você vai ver daqui a pouco que tem trechos em que a irmã, a família, você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que fazer, entrar com uma medida protetiva. Ontem eu falava com o doutor Rodrigo Pato, que atendeu a ocorrência aí, né, no momento do plantão, e não havia nenhum boletim de ocorrência com relação a isso. Então, assim, as autoridades, se elas não forem notificadas desse problema todo, não tem como agir. Se a gente já acha que muitas vezes o sistema é falho para proteger a mulher, né? Mas assim, pode acontecer falha, a gente sabe, mas está aí para proteger, o sistema funciona. Você tem um juiz hoje na vara da infância, aliás, na vara da mulher, que é o doutor Caio, super enérgico. Você tem uma polícia querendo prender esses caras. Você tem toda uma gama de setores que amparam as mulheres, que querem trabalhar, que querem ajudar. Só que assim, elas não conseguem, essas autoridades não conseguem estar na vida das pessoas 24 horas por dia se elas não são notificadas. Precisa desse boletim de ocorrência. E aí, pensando com a cabeça de 8 anos, sabe o que essa menina pode ter? Um processo de negação. Eu pedi ajuda, ninguém me ajudou. Essa fada, ó, virou as costas para mim. Essa criança leva um trauma porque o pai, que é uma referência, fez isso com a minha mãe, tirou quem me amava. Você imagina o trauma que isso leva? É assustador, né? Como é a realidade dessa nossa sociedade tão violenta, né?